Olá e bem-vindos. Hoje vamos partir de uma premissa bastante invulgar. Temos em mãos uma conversa entre um humano, Edson Zogby, e uma inteligência artificial. A missão deles foi analisar a riqueza das nações de uma forma, completamente diferente. Em vez de olharmos para o PIB per capita como um dado adquirido, a análise vai descascando as camadas para ver o que é que realmente sustenta as economias mais ricas. É quase como um teste de stress à economia global, para ver o que é sólido e o que é talvez fachada. É uma excelente analogia e o processo, na verdade, começa de uma forma muito simples. Pega-se numa lista padrão, a dos 30 países com o maior PIB per capita, mas o que torna isto fascinante é o que vem a seguir: a aplicação de filtros. Filtros conceptuais para remover certos setores económicos. O objetivo aqui não é dizer que esses setores não têm valor. A questão é mais filosófica, quer dizer, o que é que constitui produção real? O que é riqueza criada por inovação e o que é riqueza, gerada por especulação ou extração de recursos finitos? No fundo, a análise tenta responder a uma pergunta muito antiga. O que é que significa verdadeiramente ser rico? Certo. Vamos então começar a descascar essa cebola. A lista inicial, de 2024, tem no topo nomes que todos conhecemos: Luxemburgo, Irlanda, Singapura, Catar, Suíça. À primeira vista, parece um grupo bastante eclético. Centros financeiros, um gigante do petróleo, uma potência asiática. Parecem, de facto, e é por isso que o primeiro passo da análise é tão revelador. A IA foi questionada sobre os principais setores de atividade de cada um desses países. E é aí que um padrão que estava oculto começa a surgir. Um padrão, eu olho para a lista e vejo uma diversidade enorme. O que é que Suíça e o Catar têm em comum? Um é famoso por relógios e bancos, o outro por gás natural. A ligação não está no que produzem, mas em como a sua riqueza está estruturada. A IA destaca uma recorrência enorme de dois tipos de setores. Por um lado, em países como o Luxemburgo, a Suíça ou Hong Kong, a expressão-chave é serviços financeiros. Por outro lado, em países como o Catar, os Emirados Árabes Unidos ou a Noruega, a base é petróleo e gás. O que une estes modelos, aparentemente tão diferentes, é uma dependência gigante de um setor que ou não produz bens tangíveis ou se baseia em algo que, por definição, um dia vai acabar. Entendido. É uma dependência de fontes de riqueza que não são, digamos, produtivas no sentido tradicional da palavra. E isso leva-nos à primeira pergunta provocadora que é feita à IA. E se retirarmos o PIB relacionado com os serviços financeiros? A premissa aqui parece bastante radical, não é? É radical, sim, mas tem uma lógica. O argumento na conversa é que uma parte gigante deste setor não serve para financiar novas fábricas ou tecnologias. Serve essencialmente para mover dinheiro para gerar mais dinheiro. É especulação. A criação de produtos financeiros complexos, muitas vezes completamente desligados da economia real. E quando se aplica esse filtro, o que acontece ao mapa da riqueza mundial? Imagino que a mudança seja... É drástica. É uma transformação imediata. Países que nós associamos à riqueza, como Luxemburgo, a Irlanda, a Suíça... Todos esses? Sim. San Marino, Hong Kong, Malta, a Bélgica, todos seriam provavelmente removidos dos lugares cimeiros. A dependência deles do setor financeiro é tão grande que sem ele o seu estatuto económico seria outro. É como tirar o pilar central de um edifício. Mas claro, nem todos caem. Quem é que sobrevive a este primeiro teste? E perceber quem sobrevive é tão importante como perceber quem cai. Singapura, por exemplo. Singapura manter-se-ia forte. Tem um setor financeiro robusto, claro, mas a sua economia assenta também num comércio internacional massivo, numa base de manufatura avançada e tecnologia, o mesmo com Macau, que vive do turismo e do jogo, ou até o Catar e a Noruega, que nesta fase ainda se mantêm firmes. Porquê? Petróleo e gás. A lição aqui é a diversificação. As suas economias têm outras fundações sólidas, para além das finanças. Ainda assim, a análise parece muito crítica em relação ao setor financeiro. Aponta para a concentração de rendimentos, a desigualdade, a volatilidade. A crise de 2008 é o fantasma que paira sobre esta discussão, certo? Sem dúvida. Mas, para ser justa, a análise não defende a eliminação total do setor financeiro. Reconhece o seu papel crucial. É o sistema financeiro que dá crédito a uma empresa para comprar máquinas, que permita uma startup arrancar. Ajuda as famílias a comprar casa. Exatamente. O problema, segundo o que é discutido, não é a sua existência, é a sua dimensão desproporcional.
Quando o setor financeiro se torna um fim em si mesmo, mais focado em enriquecer-se a si próprio do que em servir a economia real, aí sim torna-se um fator de instabilidade. É uma transformação impressionante. Só por questionar o papel das finanças, o mapa da riqueza muda completamente. Mas a análise sugere que há outra camada a remover. Uma que é talvez ainda mais controversa. Exatamente. O passo seguinte é ainda mais ousado. A pergunta que se segue é: ok, e agora, desta lista já filtrada, vamos retirar também o PIB proveniente do petróleo e do gás? Espera um momento. Remover o petróleo e o gás? Isso parece-me excessivo. A energia é a base de toda a produção moderna. A indústria alemã, a tecnologia sul-coreana, tudo isso precisa de energia. Como é que a fonte justifica um corte tão drástico? Não é atirar fora o bebé com a água do banho? É uma objeção perfeitamente lógica e a análise aborda, ainda que indiretamente. O objetivo do filtro não é argumentar que a energia não tem valor. Claro que tem, é essencial. A questão é outra. A pergunta é: estamos a medir a riqueza que um país cria ou a riqueza que um país simplesmente extrai do subsolo? A premissa aqui é que a riqueza baseada num recurso finito e poluente é, por natureza, menos sustentável do que a riqueza gerada pela inovação e pelo conhecimento. É a diferença entre encontrar um tesouro e construir uma fábrica que produz tesouros todos os dias. Visto dessa forma, faz mais sentido. É um teste à capacidade de uma economia gerar valor de forma contínua. E imagino que este segundo filtro seja ainda mais devastador para a lista. É o golpe de misericórdia para muitos dos que tinham sobrevivido ao primeiro filtro. Catar, Emirados Árabes Unidos, Noruega, Arábia Saudita, Bahrein, Brunei. Todos eliminados. Todos eliminados. As suas economias, apesar de alguns esforços de diversificação, continuam esmagadoramente dependentes dos hidrocarbonetos. Sem essa receita, o seu PIB per capita não estaria no topo do mundo. Então, quem fica de pé depois desta limpeza radical? Quem são os campeões desta visão alternativa de riqueza? Pronto, a lista final dos sobreviventes é extremamente reveladora. Temos Singapura, com o seu modelo de comércio e tecnologia. Macau, com o turismo. E depois um núcleo duro de países que associamos a uma forte base industrial e de inovação. Taiwan, um gigante dos semicondutores. A Alemanha, com a sua engenharia de precisão. A Coreia do Sul, outra potência em tecnologia e automóveis. A França, com uma indústria diversificada. E países nórdicos, como a Suécia e a Dinamarca, fortes em tecnologia e, no caso dinamarquês, em tecnologia verde. O padrão aqui é claríssimo. Nenhum destes países ficou rico por ter encontrado petróleo ou por ter criado um paraíso fiscal. A riqueza deles foi construída, através da educação, da inovação, da capacidade de produzir coisas complexas que o resto do mundo quer comprar. Precisamente. O que estes países sobreviventes têm em comum são economias altamente diversificadas e produtivas. A sua resiliência não depende da volatilidade do preço de uma commodity ou dos caprichos dos mercados financeiros. A análise sugere que este é o perfil de uma economia verdadeiramente robusta e sustentável a longo prazo. Então, depois de aplicar estes dois filtros, qual é o retrato do sistema global? A IA chega a dar uma ideia da escala destes setores que foram removidos. Sim, e os números são de fazer parar para pensar. O setor financeiro por si só representa algo entre 20% a 25% do PIB global. Um quarto da economia mundial, baseado num setor que a análise considera em grande parte improdutivo no sentido tangível. É um número avassalador. E não fica por aqui. Se somarmos o setor do petróleo e do gás, que representa cerca de 3 a 6% do PIB global, a conclusão é que, no total, mais de um quarto da atividade económica mundial assenta em setores que esta análise classifica como especulativos, extrativos ou prejudiciais ao ambiente. Na conversa, esta realidade é descrita como um retrato triste da sociedade humana. O dilema é gritante. A nossa civilização depende de setores que, por um lado, concentram riqueza sem gerar valor real e, por outro, causam danos ambientais graves. Exatamente. E o que o diálogo entre Zogby e a IA realça como sendo talvez o mais preocupante é a inércia. Apesar deste diagnóstico ser relativamente consensual, não se vêem movimentos significativos para alterar o sistema. Pelo contrário, os dados sugerem que o estamos a reforçar. E porquê? Se o problema é tão evidente, por que é tão difícil mudar de rumo? A análise detalha várias razões.
Primeiro, e o mais óbvio, é o poder político e económico concentrado. As grandes corporações financeiras e de energia têm uma influência imensa sobre os governos. Mas não é só uma questão de poder, certo? Há também uma dependência real. Sem dúvida. Esse é o segundo ponto, a dependência sistémica. As economias mais produtivas, como a da Alemanha, precisam de energia para as fábricas e de crédito para a expansão. Não se pode simplesmente desligar a ficha de um dia para o outro. A isto juntam-se as desigualdades globais e políticas climáticas que, na prática, são muito fracas. Fracas de que forma? A retórica nas cimeiras climáticas é sempre muito ambiciosa, mas a ação é tímida. A fonte menciona um dado demolidor. Em 2023, um ano de recordes de temperatura, os subsídios governamentais aos combustíveis fósseis a nível global ultrapassaram US$ 1 trilhão. 1 trilhão. 1 trilhão. Na prática, estamos a usar o dinheiro dos contribuintes para subsidiar o próprio sistema que afirmamos querer desmantelar. É um quadro bastante pessimista, mas perante isto, há uma sigla que surge constantemente como uma solução. ESG. Critérios ambientais, sociais e de governança. As empresas estão a adotá-los. Não é este o caminho para a mudança? Essa é a esperança de muitos, mas a análise que temos em mãos é extremamente cética. Descreve o ESG, na sua forma atual, como apenas um rótulo, mais marketing do que um conceito profundo. Isso é uma acusação forte. O que a sustenta? A crítica centra-se no fenómeno do greenwashing. A conversa com a IA identifica vários problemas. O primeiro é a falta de padrões claros. Não há um consenso sobre como medir ou verificar as práticas ESG, o que permite que cada empresa escolha as métricas que a favorecem. É como um exame em que cada aluno escreve as suas próprias perguntas. E isso leva, imagino, a iniciativas que são mais simbólicas do que outra coisa. Precisamente. O exemplo clássico dado na fonte é o de uma gigante petrolífera, como a BP ou a Shell. Anunciam com grande pompa um investimento em energias renováveis, o que gera manchetes positivas. No entanto, ao mesmo tempo, investem dezenas de bilhões na expansão da exploração de novos campos de petróleo. A ação verde é uma gota d'água no oceano, mas é essa gota que usam para o marketing. No fundo, o problema é que o ESG foi capturado pela lógica do lucro. É usado para atrair investidores sem exigir mudanças reais. É essa a essência da crítica. O ESG tornou-se uma ferramenta de gestão de reputação, não de transformação. No entanto, a análise não diz que o conceito está perdido. Aponta um caminho para que possa ter dentes. E qual seria esse caminho? Como é que se passa do marketing à ação real? Teria de ser sustentado por 3 pilares. Primeiro, regulamentações governamentais muito mais rigorosas. Segundo, uma pressão muito maior dos consumidores e da sociedade civil e, curiosamente, a tecnologia também poderia desempenhar um papel. Tecnologia. De que forma? A fonte menciona o potencial do blockchain, por exemplo. Um momento. Blockchain? A maioria das pessoas associa isso a criptomoedas. Como é que isso podia ajudar? É uma ótima pergunta. A ideia é usar a tecnologia por detrás das criptomoedas. Imagina um livro de registros digital público que não pode ser alterado. Cada passo na cadeia de produção de uma empresa, desde a origem da matéria-prima até ao produto final, poderia ser registado de forma indelével. Se uma empresa alega usar algodão orgânico, poderia prová-lo com registros em blockchain, desde a quinta até à loja. Tornaria as alegações transparentes e à prova de manipulação. A ideia é essa, transformar o ESG de uma declaração de intenções numa realidade auditável. Quando olhamos para o caminho que percorremos, é extraordinário. Partimos de uma simples lista de países ricos e, através de 2 filtros, acabamos com um retrato completamente diferente do que significa ter uma economia forte. Questionamos as fundações do nosso sistema económico, a sua dependência das finanças e dos combustíveis fósseis, e vimos como as soluções atuais, como o ESG, parecem, para já, insuficientes. Exatamente. E se conectarmos todos estes pontos, a análise deixa claro que os interesses instalados resistem ferozmente à mudança e as nossas ferramentas atuais para a promover são frágeis. Isto leva-nos a uma questão final, uma que vai para além das fontes que discutimos, mas que emerge delas. Se os sistemas atuais são tão resistentes e as soluções propostas são tão facilmente cooptadas,
Que tipo de evento ou pressão seria realmente necessário para forçar uma redefinição fundamental daquilo que a nossa sociedade considera ser valor económico? Seria uma inovação tecnológica disruptiva? Um movimento social em massa? Ou seria necessária uma nova crise global, talvez ainda mais profunda que a de 2008, para nos forçar a repensar tudo desde o início?